Olá, tudo bem? Aqui é o Rico e eu quero fazer aqui uma breve apresentação de como nós trabalhamos com o projeto de evangelizar as crianças dentro dos presídios bolivianos. Essa é uma breve apresentação que é muito importante para nós que estamos lá na Bolívia evangelizando, que você, que ora e que oferta pelo projeto, entenda como nós trabalhamos. Mas, ao final dessa apresentação, se ainda ficar alguma dúvida, por favor, entre em contato, porque a gente quer muito que você saiba exatamente o que nós estamos fazendo e qual está sendo o fruto e o resultado da sua oferta e da sua oração. Então, nossa apresentação, nós vamos falar sobre esses pontos, o projeto, como ele funciona, a nossa agenda e cronograma de trabalho, a definição e a qualificação do público-alvo e aquilo que eu considero mais importante, que é a parte dos estudos bíblicos e do discipulado. Então, o nosso projeto é evangelizar as crianças que vivem com as mães dentro dos presídios bolivianos. Bolívia é o único país do mundo onde as crianças podem morar com as mães e nós temos centenas de crianças morando nessa situação. Nós trabalhamos no presídio de Palma Sola, no PC2, que é o pavilhão das mulheres. O contexto da cadeia, ele prejudica demais a criança em vários sentidos, especialmente na sua visão de mundo. A criança cresce ali no presídio achando que o errado é certo. Então, isso a gente acredita que deve ser corrigido pelo Evangelho. Também temos assistência social, mas a nossa prioridade é evangelizar, é falar da palavra de Deus. Como que funciona o projeto? Os missionários entram no presídio 3 vezes por semana e ensinam a Bíblia para as crianças e as suas mães. E a aplicação do estudo leva em conta o contexto e a realidade que a criança vive e tenta, a partir do Evangelho, construir uma nova mentalidade e futuro para a família. O que nós queremos dizer com isso? Quando nós aplicamos, quando nós ensinamos a Bíblia para as crianças, na parte da aplicação do estudo, nós vamos falar daquele contexto que a criança vive, da história de vida que aquela criança tem, vivendo ali no presídio, e a gente tenta sempre corrigir isso a partir do Evangelho, sempre fazendo a criança olhar para frente a partir dessa visão de mundo bíblica, não permitindo, ou pelo menos tentando evitar, que a criança tenha como seus heróis e admire aqueles que cometem crimes, aqueles que fazem maldades, e não só aqueles crimes que foram cometidos antes da pessoa entrar no presídio, que ali dentro da cadeia também tem muita maldade, tem muitas situações ruins, então a gente está ali tentando reduzir o impacto dessa questão negativa que é a criança viver nesse contexto. Bom, a nossa agenda define quais os dias o missionário entra no presídio, como eu já falei, são 3 vezes por semana, a não ser que tenha algum problema, vira e mexe tem alguma questão onde as visitas são interrompidas, o trabalho religioso é interrompido, não só com o nosso projeto, com os nossos missionários, mas alguma questão de revista, briga de preso, enfim, então isso aí fica impedido. Mas, estando normal, são 3 vezes por semana. O missionário tem exatamente definido o que ele faz ali dentro do presídio, que é passar tempo com as mães, passar tempo com as crianças e também ensinar a Bíblia para elas, verificar as necessidades dela. Então isso aí é bem definido para o missionário. E nós temos um trabalho, tanto aqui no Brasil como lá de campo, que é feito antes e depois. Então, o nosso trabalho não está só quando o missionário entra no presídio para ensinar a palavra, mas nós temos que preparar estudo bíblico, temos que verificar a necessidade das crianças, temos que fazer relatório, quando é possível fazer foto, fazer vídeo. Então, o missionário ele tem um trabalho antes e também depois. Bom, quem são as crianças que nós estamos atendendo? Nós temos que definir essas crianças, qual é o nome, qual é a idade, quais são as qualidades dela, quais são os desafios, qual é a sua história, qual é o pano de fundo, principalmente quais são os seus sonhos. Então, às vezes você tem uma criança que gosta de desenhar, você tem uma criança que tem dificuldade de escrever, então a gente tenta
identificar e qualificar essa criança. A nossa ideia é melhorar o vínculo pessoal entre as crianças atendidas e os parceiros mantenedores. Em vez de você orar pelas crianças que estão no presídio, a ideia é que você saiba o nome daquelas crianças, quem é aquela criança que você está ajudando exatamente e conheça um pouco melhor ela. E também o nosso projeto olha para a criança quando ela sai da cadeia. A não ser que ela vá para um local muito longe, a gente segue o contato, segue cuidando, segue atendendo esta criança. Bom, qual o plano para ensinar a palavra? Nós temos uma maneira de ensinar a palavra ali, que é uma maneira por livros bíblicos. Nós não trabalhamos por temas, nós olhamos para os livros. Então, vamos estudar o livro de João, vamos estudar alguns capítulos do livro de Salmos, vamos estudar o livro de Gênesis, e a partir do texto bíblico nós levantamos os temas. Então a gente inverte a ordem. Em vez da gente falar, vamos ensinar sobre amor, e aí depois vamos observar o texto bíblico, a gente faz ao contrário. A gente vai para uma passagem, a gente vai para um texto e observa quais são os temas levantados naquele texto. Sempre a estrutura dos estudos coloca Jesus como mais importante, a gente tenta priorizar a pessoa de Jesus Cristo. E esse terceiro ponto é muito importante. O missionário domine a lição e o texto bíblico, o missionário sabe o que vai ensinar, o missionário sabe o que ele vai falar, ele domina aquela passagem, isso é um ponto. O segundo ponto é, a lição e o texto bíblico domina o coração do missionário, então nós temos um trabalho de pastorear e de cuidar dos missionários, para que não apenas o missionário domine a lição bíblica, mas que também a lição bíblica domine o coração do missionário. Bom, os estudos bíblicos e os discipulados, nós focamos na família, e a família é apoiada a construir um novo futuro a partir do Evangelho. A gente tenta com que a mãe e as crianças, eles olhem para o futuro a partir do Evangelho. Isso é mais do que ter uma vida honesta já ali dentro do presídio, quando sair do presídio, mas é ter uma vida honesta sim, mas também ter uma vida fundamentada na palavra de Deus, entendendo que é pecador, entendendo que necessita da palavra de Deus, entendendo que precisa frequentar uma igreja, uma comunidade. Então, quando a gente fala construir um novo futuro a partir do Evangelho, isso é mais do que apenas ser honesto. Isso é entender toda a sua vida a partir da palavra de Deus, a partir da redenção de Cristo, aquela cosmovisão que é a criação, queda, redenção e aí a consumação, aí olhando para frente, para o futuro, para o porvir. E nós estamos tentando construir uma cultura para a mãe ensinar a Bíblia à criança. Por quê? Nós ensinamos a Bíblia para a mãe, ensinamos a Bíblia para a criança e tentamos fazer com que isso se torne um hábito. Então, quando o missionário sai do presídio, é deixado uma lição para a mãe ensinar a criança, quando o missionário não está lá. Porque depois que ela sair do presídio, a gente quer que continue tendo esse hábito, que a mãe continue tendo esse hábito, essa cultura de ensinar a Bíblia para a criança. Basicamente é isso que nós fazemos. Eu tentei ser rápido aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas eu quero me colocar à disposição para qualquer dúvida que você tenha. O mais importante é você saber que o foco do nosso trabalho é evangelizar a criança, tentando levar Jesus Cristo para ela em primeiro lugar, depois levar uma ajuda social, alimentação, roupa, remédios, e tentar criar essa cultura de estudar a Bíblia, de conhecer Jesus, para que ela leve isso também para quando ela sair do presídio. É isso, valeu, muito obrigado, até mais.